O Elas por Elas está de volta e hoje está internacional, porque a gente tem a honra de receber a Aline Zanella conosco aqui para contar uma história de desafio, de sucesso e de conquistas, é claro. A Aline é uma fotógrafa muito conhecida aqui em Guaporé, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e desbravou o mundo, foi morar na Inglaterra. E ela traz aquela experiência que eu acho que todo mundo precisa ter no sentido da sinceridade. Quantas pessoas sonham em morar fora, né, Aline? Sim, a gente fala muito do Brasil, dos nossos problemas, dos desafios que a gente tem, mas morar fora deve ser muito desafiador também, né? Vamos contar um pouquinho da tua história? Bem-vinda! Muito obrigada, gente, adorei o convite. É um prazer imenso estar aqui depois de 2 anos sem vir para minha cidade aqui. Guaporé, eu tenho um carinho muito grande para essa cidade, afinal, cresci aqui, vivi quase praticamente a minha vida inteira aqui e foi aqui onde eu comecei o meu trabalho, né? Então, eu tenho um carinho enorme pelo povo guaporense, por estar aqui. Eu me sinto... É a minha casa, assim, né? Onde eu me sinto dizer que é minha casa mesmo. Teu lar. Então, meu lar, assim. Teu porto seguro. Isso, meu porto seguro. E, assim, é um lugar lindo. Quem vem de fora, assim, fica um tempão sem ver... assim, gente, é uma cidade linda, é uma cidade encantadora, assim. Quando tu entra aqui, tem uma energia, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, assim, tô matando a saudade de cada... Vi que fizeram toda a parte ali nova, a nova né? Exatamente. Linda, tá bonita, a nossa cidade tá linda. Tá linda. Então, falando um pouquinho da experiência de morar fora do país. Então, fazem 5 anos, eu não sei se eu olho pro celular pra vocês. As pessoas estão lá, mas também nós estamos aqui. Vamos olhar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra vocês. Mas fazem 5 anos, então, que eu tô morando fora do país. Hoje eu posso dizer que eu tô muito feliz lá onde eu tô agora, mas até chegar esse estágio, assim, desde o início, quando a gente logo faz essa adaptação de mudança para outro país, é um pouquinho complicado, assim. Principalmente para quem nunca teve o sonho de morar fora do país, porque eu nunca tive o sonho de morar fora do país. Eu sempre amei viajar, né? Mas eu nunca tive esse desejo, não, vou largar tudo, vou me aventurar. Eu sempre gostei muito de viajar. Mas o meu marido, né, o meu amorzão ali, ele já tinha morado fora do país, então ele já tinha morado na Austrália, depois ele morou na Inglaterra, depois ele voltou pra cá e a gente se reencontrou, enfim, mas... E aí ele começou a colocar a pulguinha ali de morar fora, né, das coisas boas e tudo. E, assim, pra mim foi uma decisão difícil no início, porque aqui eu tinha todo o meu negócio, eu tava estabilizada, a família. Uma família bem unida, né, Aline? Sim, a minha família é super unida, assim, lá em casa, assim, tu diz como é que é, dá um pum toda a família, né? Todo mundo ali já toda a família, não tem coisa assim, não é tio, é vó, é primo, todo mundo sabe, né? E daí foi uma decisão, assim, difícil, porque eu sabia que ia ser difícil o recomeço, né, em outro país, e também falar pra minha família, então, assim, a gente decidiu deixar tudo aqui e, sabe, porque ainda as pessoas têm essa coisa de, muitos familiares, até pessoas que não têm essa oportunidade de achar que é loucura, que é, assim, é uma aventura, tu largar tudo que tu... Porque aqui a nossa vida, como é que eu vou dizer assim, aqui a nossa vida, principalmente aqui em Guaporé, é totalmente zona de conforto. Eu digo exatamente, que assim, não, quem reclama de viver aqui, de caminhar até a esquina, não sei o que, não tem o que reclamar, porque assim, a nossa vida aqui é um conforto absoluto, assim. Eu lembro de que, né, antes aqui, a gente anda de carro, vai até a esquina de carro, vai não sei o que, é academia, é igreja, é tudo pertinho, sabe? Tudo perto. E, claro, todo mundo se conhece, tem aquela amizade, assim, mas tu passa na rua, oi, aí, né? Tu tá sempre, né, cumprimentando. E claro que aí foi bem difícil essa decisão, porque eu sempre amei o meu trabalho, sou apaixonada pelo que eu faço. E aqui eu já tava mais estabilizada, né? Já fazia tempo, eu trabalhava aqui em Guaporé, na região também, então... Foi uma decisão difícil a ser tomada e falar, né, pra família. Mas os primeiros anos, assim, pra mim, eu digo assim, os primeiros 2 anos dessa mudança foram bem difíceis,
Porque, assim, muita gente acha que quando tu se muda para outro país, só mil maravilhas, Só né? coisa boa. É só coisa boa, mas não é assim. A gente tem toda uma adaptação da língua, em primeiro lugar, da cultura, do jeito, do modo de viver, né? É totalmente diferente a cultura, a nossa aqui, de lá. Então, a amizade, né? O suporte principal que são a família, assim, que a gente, por exemplo, aqui era todo domingo, reúne ali na casa da avó, vem os tios, primos, e tava sempre junto, né? Essa coisa mais... tu acaba demorando para construir lá, né? Então, no início, assim, tudo é diferente. Assim, quando eu me mudei, eu pensei, porque eu sempre fui uma pessoa super positiva, e, assim, sempre penso no lado positivo de tudo. Então, claro, a gente tem que botar lá na balança, né? Claro que tem pontos que podem dar errado, enfim. Mas quando eu mudei, eu achei que eu iria conseguir recomeçar lá bem rápido, sabe? Mas não foi bem assim. Então, assim, demorou, assim, no início, até eu entender como é que era o mercado de trabalho lá. Assim, a fotografia, eu trabalho com fotografia de recém-nascidos, bebês, famílias, né, gestantes. Então, a cultura lá é totalmente diferente da nossa fotografia aqui, a cultura de fazer as fotos, né? As mães não têm esse costume de querer toda hora fazer foto da gravidez, do bebê, os ingleses, né? Uhum. Mas aí, com o tempo, assim, daí eu fui conhecendo outras, aprendendo que tem muito brasileiro lá, então comecei a estudar esse mercado das mães brasileiras que moram lá. E a gente vai conhecendo, tem muitos grupos no WhatsApp, no Facebook, tem bastante grupos de mulheres brasileiras, empreendedoras e até para parte das mães, né? Então, se encontram muito e aí a gente vai fazendo amizade, vai conhecendo e daí devagarinho fui retomando meu trabalho e reiniciando pro lado das brasileiras que moram lá. Eu até ia te perguntar sobre isso. Quando a gente... Nunca tive a experiência de ir embora do país, né? Mas Sim. Quando você já trabalha em uma empresa, em algum setor, quando você é funcionário, talvez, de uma empresa, às vezes é um pouco mais fácil porque você já tem uma consolidação da própria empresa. Mas você que é autônoma, né? Trabalha por conta própria. Iniciar porque é começar do zero, praticamente, começar do em outro zero. país. Começar Embora do zero. que já tivesse uma carreira consolidada, o teu estúdio, quando tu vai embora, começa do zero, ainda mais que tu não tem relações, né? Como tu mesmo comentou. Em algum momento pensou em mudar de ramo quando foi pra lá, em desistir da fotografia ou deixar pra segundo plano? Pensou isso em algum momento? Nunca. Eu deixei o meu sonho de trabalhar lá morninho, assim, meio adormecido, assim, no início, porque, assim, eu pensei, primeiro, que pra ti poder ter mais oportunidades de trabalho lá, pra te se dar melhor, tu tem que estar com o inglês razoavelmente bom, assim. E eu sempre estudei inglês aqui, já tinha viajado, enfim, mas quando tu chega lá, é outra coisa, sabe? A gente chega aqui, porque eu sou fluente, porque eu falo inglês, não é bem assim, sabe? Ainda mais lá, porque aqui a gente estuda muito o inglês americano. Então, o sotaque britânico é, assim, bem diferente pra te pegar do teu ouvido, sabe? É bem complicado, assim, no início. Então, às vezes eu dizia, meu Deus, o que essa pessoa tá falando, sabe? Eu dava risada sozinha, tipo, as pessoas devem me achar louca, assim, às vezes a gente dá risada, a pessoa tá conversando, né? Quando a gente não entende, a gente, Mas aí, com o tempo, tu vai pegando e tal, e vai aprendendo as gírias, que como a gente fala aqui, a gente não fala tudo certinho, Exatamente, correto, né? Até no Brasil a gente não entende o português em alguns lugares. Sim. Imagina você tá dominando uma outra língua, né? É isso. E aí, daí devagarinho foi indo, assim. Mas essa parte da língua em primeiro lugar, então, no início, eu comecei a divulgar meu trabalho nos grupos lá do Face, do que tem brasileiros em Londres, brasileiros na Inglaterra, mas eu senti que eu precisava dar um tempo para me reconectar comigo lá, para conhecer a cultura, para melhorar o inglês, assim, sabe, do ouvido. E o que acontece? Todo mundo, a maioria das pessoas que se muda de país no início, trabalha em outras áreas, pra te não ter aquela cobrança, sabe? Porque eu sempre me cobrava muito, assim, eu sempre sou de me cobrar muito no meu trabalho, mas no início, assim, como é que eu vou atender, assim, eu preciso aprender todos os termos da fotografia lá, pra me comunicar bem, preciso saber o que eu tô falando, né, pra não dar ainda mais com o público que você trabalha, né? Com a delicadeza daquela comunicação e daquele trabalho. Isso, e até na cultura inglesa, assim, às vezes,
Por exemplo, muitas coisas que aqui no Brasil a gente faz, de, tu tá grávida. Aí, qual é o nome do bebê? Como é que é? E mexe na barriga, não sei o quê. Lá eles são mais reservados, assim, sabe? Sim. Então, por exemplo, lá eles não pedem pras mães, eles não pedem do bebê, eles pedem da mãe. Como é que a mãe tá, sabe? Como é que... Nossa, vamos ver. No início, é mais assim, da mãe, relacionado à mãe. E, por exemplo, nomes de bebês, essas coisas, tem muitos que decidem depois que o bebê nasce. Olha sabe? pro rostinho e decide o nome. Não, eu digo que eu tava falando com uma amiga que aqui, assim, grávida descobre o sexo do bebê, faz Já festa, posso. não sei o que lá, tipo, é um pouco diferente. Então, tudo isso também ficaria chato se eu desse, assim, se eu... Claro. Eles poderiam, não seria por maldade, mas eles entenderiam de uma maneira que eu fosse falar, né? Então... Eu decidi dar um tempo na fotografia e aí eu comecei a trabalhar, trabalhei em café, trabalhei em salão de beleza. Assim, foi uma experiência que no início eu dizia, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Mas assim, com o tempo, nossa, assim, é uma experiência muito gratificante. Você acha muito. que as pessoas desistem no começo justamente por não terem essa perseverança? Eu acho que sim, muita gente. Eu tenho amigas que decidiram ir pra lá e chegaram lá e viram que não é assim, sabe? A gente romantiza muito, né? Romantiza muito. Não é assim, tu vai... Por exemplo, a moradia, né? Quando a gente chega lá, normalmente tu aluga um quarto dentro de uma casa. E ali tu divide com outras pessoas, até tu se estabilizar. Daí tu vai, né? Tu vai conhecendo mais... E assim tu vai aumentando o teu... A tua própria renda, né? Sim, a pra tua conseguir. renda. E aí depois a gente, né, se muda pra uma casa... nossa, assim, mas no início, a maioria quando chega lá, divide. Você dividiu? Dividi. Então, essa experiência também, nossa senhora, a gente se pergunta no início, meu Deus, que é, né? Exatamente. É um Mas- choque de realidade, né? Tu sai daqui do conforto da tua casa, da tua família e do nada tu se muda pra um lugar totalmente diferente, sem ninguém praticamente Sim. por perto, né? Só vocês dois. É um Sim. choque de realidade bem grande, né? Nossa, E pro casal, fortaleceu? Porque é um desafio também pro casal, não é? Sim. Vocês têm todo um suporte, uma rede de amigos. Lá vocês são só os dois para as alegrias e para as tristezas. Sim. Fortaleceu a relação também. Vocês venceram juntos. Sim, com certeza. Todo mundo brinca que lá a mudança de país, assim, ou vai ou racha. Porque é o casal mesmo, Exato. assim, do início, assim. Então, a gente é muito companheiro, muito amigo, assim, e tem que ser assim. Porque, querendo ou não, aqui, por exemplo, dá alguma coisinha, tem a família, tem, né, todo mundo que tu pode correr para outras pessoas. Mas lá, basicamente, é eu e ele. Mas a gente tem amigos, né, a gente que ao longo do tempo vai fazendo amizades, enfim. Mas tem que ter essa conexão, tem que ter essa relação, parceria. essa parceria. Tem que ter essa parceria aí para crescer junto, assim. E, por exemplo, são duas visões diferentes. Eu, né, quando cheguei lá, e o Wagner, meu marido, ele já tinha trabalhado lá, ele já tinha feito mestrado lá, então o inglês dele já estava num nível alto. E quando ele chegou lá, ele já começou a trabalhar na área dele, porque ele já tinha o diploma reconhecido. Então, para ele, o passo que eu dei quando eu cheguei lá com ele, ele já tinha dado antes. Então, são dois estágios totalmente diferentes de mudança de país, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que vai pra lá fazer mestrado e depois volta pra cá. Outros, né? Aí tem todo o processo que também não é fácil tu reconhecer o teu diploma, Sim, principalmente claro. na área da saúde que ele trabalha. Então, tem todo um processo, assim. E ele também, quando ele logo mudou no início de tudo, quando ele morou na Austrália, ele também fez de tudo, sabe? Então, assim, é uma coisa que as pessoas, às vezes... Quando vê que a pessoa conseguiu chegar num... Assim, não vem todo o esforço e dedicação. Toda a trajetória. Toda a trajetória, porque tem que... A gente Ter tem o costume de olhar para a grama persistência. do vizinho como se ela fosse verdinha e ele não precisou nem plantar, ela nasceu sozinha, né? Só que não é assim. E além do teu trabalho, ele é voltado para fotografia de família, ele, como tu mesmo disse, de bebês e tal. E nesse meio tempo, a gente viveu uma pandemia, né? Estamos aí nos últimos Sim. 2 anos. Como que foi essa adaptação também? Porque a gente até conferiu um post teu que falava sobre isso. Como que tu vai fotografar uma família se tu não pode ter esse contato próximo? Como que foi esse trabalho? Como que foi essa adaptação para continuar trabalhando com a fotografia nesse sentido lá na Inglaterra? Então, eu posso dizer assim, que pra mim, a pandemia foi um salto. Porque eu antes, quando a pandemia começou, eu ainda estava trabalhando em outra área junto. Tava assim, como a gente é autônoma, a gente não tem salário fixo aqui nem em qualquer lugar do Sim. mundo, né? Uhum. Cada mês é uma coisa diferente. Então, morando fora do país, a gente
pensa muito mais Na estabilidade, na né? estabilidade. Então, eu ainda tinha muito receio, né, de me jogar, digamos assim, não, vou virar empreendedora aqui, vai ser por mim, e sabe? Então, eu trabalhava ainda meio turno, assim, em outro, no salão, um salão de beleza, que, assim, foi uma família que eu fiz lá também, que era um salão com pessoas, a maioria em inglês. E eu fiquei muito tempo lá. E eles acompanharam toda a minha trajetória também, porque eu comecei a trabalhar todos os dias lá, depois eu fui diminuindo para 4 dias, depois 3 dias. E eles sempre me apoiando, me incentivando, vai ali, sabe, vai dar certo. E eu divulgava lá também o meu trabalho. E aí até que chegou a pandemia, eles tiveram que desligar muita gente do trabalho. E como eu só estava lá daí nesses últimos períodos 2 vezes por semana, eles tiveram que me desligar como é que é, demitir, assim, do salão. E aí foi assim um choque pra mim, mas ao mesmo tempo foi aquele universo dizendo, Aline, Chegou agora, sabe? Vai lá que é a tua vez. Então, e aí eu, deu um susto, assim, né? Mas aí conversamos e tal, e não, agora eu vou me dedicar 100% ao meu trabalho. E aí comecei, porque assim, eu fiquei praticamente 2 anos, eu fazia algum ensaio e outro, mas assim, não muito a fundo, assim, não me dedicava, divulgava um pouquinho, mas aí eu refiz meu plano de negócios, retomei, assim, a fotografia, fui retomando a fotografia e fazendo outros cursos e começando a divulgar nesses grupos de brasileiras. Aí conheci um grupo muito legal que chama Círculo Maternar no UK, que é um círculo mesmo para as mães, sabe? E aí fiz o meu projeto também, que me ajudou muito, o projeto Amamento Amor, que eu tinha aqui, que é um projeto de amamentação que eu comecei aqui no Brasil. Que eu participei. É verdade. Aí, quando que eu decidi retomar, eu comecei a divulgar esse projeto lá, que é na Semana Mundial do Aleitamento Materno, e reuni as mães brasileiras lá, com esse grupo Círculo Maternar no UK. E aí aí as pessoas começaram a me conhecer. Criou os laços necessários. Isso. Aline, você olha para o futuro, você se vê na Inglaterra ou você se vê no Brasil? Ai, meu Deus. A pergunta mais difícil. Olha, assim, hoje eu não me vejo mais aqui. Hoje, assim, eu não me vejo. Eu morro de saudade, assim, a saudade da família, da cultura. A gente tá sempre, assim, com o coração dividido. Coração um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Porque, querendo ou não, lá é nossa casa também. Mas a gente tem os nossos laços aqui. E a gente sabe que sempre a gente vai estar perdendo alguma coisa aqui dos nossos familiares, dos nossos amigos. E eles vão estar perdendo coisas da nossa vida também. Mas graças a Deus a gente tem as redes sociais, né, que ajudam muito, o Insta, o WhatsApp, que faz ligação, né? Hoje em dia a gente pode estar toda hora conversando, ligando, explicando e contando tudo. Então, no momento, não, assim, no momento eu me vejo, né, a minha carreira, agora, digamos assim, que agora que a minha carreira tá indo lá, assim, que faz 1 ano, assim, que depois que a pandemia... Desculpa, eu nem respondi o que tu tinha me pedido sobre... A gente começou a entrar no negócio dos bebês, que tu me pediu em relação de fotografar os recém-nascidos na pandemia. O que aconteceu? Lá, parou tudo. Teve lockdown, então ninguém podia trabalhar. Aqui no Brasil, não lembro muito bem como é que foi. Teve um período de lockdown, mas depois... 15 dias, daí andamos mais um pouco, parou mais 1 semana. Foram alguns períodos breves. Isso, mas lá a gente teve tipo uns 3 meses direto de lockdown, ninguém saía de casa. Assim, podia sair pra dar uma caminhada, 1 hora de caminhada, mas trabalho, como a fotografia é um ramo não essencial, digamos assim, não podia trabalhar. Então eu fiquei assim, logo que a pandemia começou, aí eu fiquei uns 3, 4 meses sem trabalhar, que eu tirei pra estudar, daí eu retomei, eu fiz meu plano de negócios, estudar, mas não podia. Aí até a gente, nesse meio período, o que aconteceu? A gente teve uns projetos que lançaram das fotógrafas irem fazer na frente da casa das pessoas, né? Então, eu lancei que chamou Rainbow, o nome do projeto, e aí eu fiz de algumas pessoas no meu bairro mesmo, na frente da casa, a família ia na frente da casa, a gente não tinha contato nenhum, e aí eu fotografava eles pela janela, porque lá o Rainbow, que é o arco-íris, ele representava o símbolo do NHS, que é o sistema de saúde lá. E então o pessoal sempre apoiou muito o sistema público de saúde e desenhou em todas as casas, tinha um arco-íris que era o símbolo
deles. Então eu fiz esses ensaios na frente, não tinha contato nenhum, assim, a família ficava longe, eu fotografava de longe. E aí depois eu fui retomando, mas assim, por exemplo, com recém-nascidos, normalmente a gente faz os ensaios entre 5 e 15, 20 dias. Então, desde que a pandemia começou, eu comecei a fazer a partir do 15º dia de vida e hoje eu deixo a partir do 10º dia, eu prefiro esperar mais os bebês, mas com certeza máscara, álcool gel, avental, foi assim, muitas mães ficaram com muito receio de, eu vou na casa das clientes fazer o ensaio, né, ao contrário daqui que eu recebi as clientes da minha casa, mas isso também foi um diferencial pra mim, porque muitas mães não queriam ir no estúdio da fotógrafa, sair com um bebê recém-nascido, para ir no estúdio Foi um fazer. serviço diferente que se abriu, que foi criado e que no final foi um facilitador. Sim, facilitou para. E hoje em dia também, assim, muitas mães, eu sinto muita diferença de ter o meu espaço, e isso eu sinto muita falta, que é um plano pro futuro, ter o meu espaço para receber os meus clientes lá. Assim, é mais cômodo, né? Mas assim, tu tá ali, eu consigo ter um controle maior de tudo que eu vou oferecer para essa pessoa e a qualidade também. Mas essa experiência de fotografar na casa das pessoas é uma coisa bem mais íntima, pessoal para pessoa. E isso que também mudou muito, porque a minha fotografia também mudou. Quando eu trabalhava aqui, eu sempre gostei muito dessa coisa mais posada, do bebê, até com recém-nascido, né? O ensaio no baldinho, no cestinho, nessas coisas. E eu nunca imaginei fazer uma fotografia mais lifestyle, documental, que é uma coisa na casa das pessoas mais descontraído, representando mais aquela família. E isso se abriu pra mim, assim, sabe? No início, que era uma coisa que eu tava mais resistente, aí se abriu e agora eu adoro, assim. É uma área que eu não voltaria mais fazer essa área do recém-nascido no baldinho. Eu prefiro fazer com a conexão mais com os pais, ter essa conexão da família e não do bebê ali com, assim, mais do bebê no cenário, essas coisas, assim. Foi a união do útil ao agradável, porque pra quem tá começando num país diferente também, às vezes é mais difícil você ter uma estrutura física, um espaço destinado pra começar um estúdio do zero lá. Então foi a união das duas coisas ali, né? Tu conseguiu levar o teu estúdio pra dentro da casa das pessoas. Isso, e a gente vai indo assim. Aline, a gente teria aqui horas para perguntar sobre a pandemia lá, sobre hábitos, costumes, diferenças culturais. Mas eu vou deixar para os curiosos que entrem em contato com você, porque a Aline fica aqui nesse mês de fevereiro, então aproveita. Até os amigos aproveitem que ela tá por aqui também para matar a saudade. Não dá, é uma loucura, não é para matar a saudade. Todo mundo tem que ser tudo rapidão, assim, porque tem muita gente, mas fico à disposição se alguém quiser trocar uma ideia sobre morar fora do país, sobre alguma área específica. Sou bem aberta, quiser mandar documentação, mensagem. Como é que fica essa questão toda? Vocês podem ficar lá? Como é que está essa questão da legalização? Olha, quando a gente tinha o passaporte italiano. Eu tinha o passaporte italiano e o meu marido, ele foi para finalizar o mestrado dele. Então, ele já tinha um visto para estudo, né? Agora que aconteceu todo esse negócio do Brexit, que a Inglaterra saiu da União Europeia, dificultou. Porque para entrar lá, a gente não precisava de nada. Tipo, quem tem o passaporte europeu, né? Entrava lá e saía a hora que quisesse. Podia começar a trabalhar a qualquer momento. Claro, não é a qualquer momento. Tu tem que chegar lá, se regularizar, né? Como abrir um CPF, digamos lá. Enfim, né? Em todo esse processo. Mas agora, por exemplo, mudou totalmente. Mesmo com o passaporte europeu, tu tem que aplicar para um interesse, né? Um interesse que tu quer morar lá e eles vão avaliar baseado, dependendo do que tu quer fazer, tu tem que aplicar para um visto. Então, baseado em pontos, aí tu tem que... são várias coisas, assim, dificultou bastante. Tanto para brasileiros como para quem tem o passaporte europeu, agora não tem tanta diferença, sabe? Então tem todo um processo que tu tem que aplicar o interesse para morar lá, aí eles têm um sistema de pontos que daí eles vão calcular se tu pode aplicar para morar. Então agora Realmente complicou um pouquinho. Complicou. Aline, muito obrigado. Elas por Elas volta na próxima semana. Se você tiver alguma sugestão pra gente também de convidada, fica à vontade. Segue a gente. Nós temos nosso canal no YouTube também. Deixe seu like, compartilhe, comente. E até a próxima. Aline, obrigada. A próxima que seja mais breve, né? Que não precise mais de 2 anos. Não, nem me fala. Que seja breve, com certeza. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Até a próxima.